Olá, minha gente das redes sociais. Após 24 jogos, Cavalo de Aço volta a vencer. O clube agora planeja o Brasileiro da Série D, que começa em junho. E atacante Léo Paraíba, autor do gol da vitória, se emociona em entrevistas. Estes e outros assuntos são destaque no Papo Esportivo desta quinta-feira, 22 de abril de 2021. Mas antes de começar o programa, eu faço aquele pedido todo especial para você. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, dê joinha aí no nosso vídeo, compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. Cada pessoa inscrita fortalece mais o nosso canal. E ative aí o sininho para você receber notificações sempre que tivermos vídeos novos aqui no canal, beleza? Eu conto aí com a sua participação, com aquela força. Olha só, o Papo Esportivo tem a parceria com o Rancho Botafogo, o mais novo espaço para eventos familiares ou simplesmente o seu ensaio fotográfico. O Rancho Botafogo, que fica na Avenida Bebedouro, no Camaçari. Para saber mais informações, basta você acessar o Instagram, Rancho_Botafogo, ou então você pode ligar no 99129-0237. Um grande abraço aí para a Luciana, também o seu pai Luizinho, Luiz Gonzaga, que está se recuperando de uma cirurgia, e a gente torce para que ele possa ter um pronto restabelecimento e possa voltar às suas atividades normais. Beleza? Abraço, Luizinho. Também temos a parceria de Navegue Mais Telecom, a melhor conexão para a internet pelo menor preço. Ligue agora e contrate a sua. Os telefones é o 991064572 e o 984294447. Está passando aí na sua tela. Acelere e navegue mais. E também Ponto da Picanha, mania de comer bem. Bateu aquela fome? É só escolher e pedir. A saborosa e suculenta picanha tradicional. Se preferir, tem a picanha ao alho, realçando um sabor mais forte e delicioso. E aquela com um queijinho derretido. Picanha recheada, que é de dar água na boca. É só escolher e pedir no Zap 98188-8888 ou através do aplicativo de um dos nossos parceiros delivery. Ponto da Picanha. Mania de comer bem. Um grande abraço aí para o meu amigo Humberto Nogueira, que vibrou ontem muito com a vitória do Cavalo de Aço. E daqui a pouquinho eu vou lá passar para comer aquela minha picanha. E você que não quer ir no Ponto da Picanha, basta você ligar aí pelo número que está passando na sua tela e fazer o seu pedido. Combinado? Olha só, ontem, minha gente, terminou a primeira fase do Campeonato Maranhense 2021. Campeonato que é dividido em 4 fases. A primeira fase, que é a classificatória, que terminou ontem. Depois tem as quartas de final, conhecida também como segunda fase. Temos as semifinais e depois as finais, né? 2 jogos da final aí para decidir o campeão maranhense de 2021. E ontem foi uma rodada bastante emocionante, porque as equipes estavam brigando, seja em cima ou seja embaixo. A classificação terminou aí definindo os 2 primeiros colocados que vão direto para as semifinais. Os 4 classificados para a segunda fase, ou quartas de finais, como queira, e os 2 rebaixados. O Imperatriz já entrou em campo rebaixado, todo mundo já sabia, mas faltava a definição do segundo rebaixado para o Campeonato Maranhense da Série B do próximo ano. Então, os resultados ontem você acompanha aqui comigo nesse momento, no Papo Esportivo. Nós tivemos aqui em Imperatriz, o Cavalo de Aço conseguiu a sua vitória, a primeira vitória após 24 jogos, venceu por 1-0 com gol do Léo Paraíba. Esse jogo definiu o último rebaixado, esse resultado, definiu o último rebaixado, definiu também as 4 equipes classificadas para a segunda fase, porque aí, com 2 rebaixados, outros escapavam independente do resultado. Mas além de Imperatriz 1, Bacabal 0, nós tivemos em Pinheiro um resultado surpreendente, a vitória do PAC por 2-0 diante do Moto Clube, o Moto que terminou na primeira colocação, mesmo com a derrota. O São José empatou com o Juventude 1-1, esse jogo foi no Estádio Municipal Neuzinho Santos, e o Sampaio Corrêa, no Castelão, conseguiu perder para o IAP pelo placar de 1-0. Então, os resultados apenas definiram as posições das equipes na tabela de classificação. Porque com a vitória do Imperatriz sobre o Bacabal, ficou definido que o Bacabal a segunda equipe rebaixada juntamente com o Imperatriz. E a partir desse momento,
Juventude, Pinheiro, IAP e São José se garantiram na segunda fase. Moto e Sampaio já começaram uma rodada classificados para as semifinais. A classificação final do campeonato ficou da seguinte maneira. O Moto terminou na primeira colocação com 15 pontos ganhos, 5 vitórias, 11 gols por, né? O ataque do Moto fez 11 gols, a defesa tomou 6, o saldo positivo de 5 gols. O Moto terminou com um aproveitamento de 71%. O Sampaio, que teve a oportunidade de terminar como primeiro colocado, se tivesse vencido o IAP, terminou perdendo, terminou na segunda colocação com 13 pontos ganhos, 4 vitórias, uma vitória a menos do que o time do Moto, mas teve o melhor ataque da competição. O ataque do Sampaio fez 12 gols, a defesa tomou apenas 3, juntamente com o Juventude, foi a melhor defesa do campeonato. O Sampaio terminou com um saldo de 9 gols positivos e um aproveitamento de 62%. Moto e Sampaio já estão classificados para as semifinais. Não participam da segunda fase, é o que diz o regulamento. Para a segunda fase, se classificaram o Pinheiro, terceiro colocado com 11 pontos ganhos, 3 vitórias. O time do Pinheiro conseguiu fazer 9 gols, a defesa sofreu 5. Ele terminou com saldo positivo de 4 gols e um aproveitamento de 52%. O IAP, que venceu o Sampaio, terminou na quarta colocação com os mesmos 11 pontos do Pinheiro. Também 3 vitórias, mas a diferença foi no saldo de gols. Enquanto o ataque do Pinheiro fez 11 gols, fez até mais gols, aliás, do IAP. Enquanto o ataque do IAP fez 11 gols, mais do que o do Pinheiro, que só fez 9, a defesa sofreu 8. E aí o saldo ficou apenas de 3 gols. Perdeu por 1 gol no saldo para o Pinheiro. O Pinheiro terminou com 4 gols de saldo, o IAP com 3 gols de saldo e um aproveitamento de 44%. O Juventude, que começou a rodada como terceiro colocado, caiu para a quinta colocação com 9 pontos ganhos, começou com 8, com o empate foi a 9, 2 vitórias, o seu ataque fez 6 gols, a defesa sofreu 3, teve uma das defesas menos vazadas do campeonato, juntamente com o time do Sampaio. E ficou com saldo positivo de 3 gols e um aproveitamento de 44%. E o último classificado foi o São José, 8 pontos ganhos, começou com 7, com o empate chegou a 8, 2 vitórias, igual à equipe do Juventude. Seu ataque fez apenas 4 gols, a defesa tomou 8, ficou com saldo negativo de 4 gols o Peixe Pedra e um aproveitamento de 39%. E os 2 rebaixados, como eu já falei, o Bacabal terminou na 7ª colocação com 6 pontos ganhos, 2 vitórias. O ataque fez 6 gols, mas a defesa tomou 21. Foi a defesa mais vazada do campeonato. Foi a do Bacabal, 21 gols. E isso terminou fazendo com que o Beck tivesse um saldo negativo de 15 gols e um aproveitamento de 29%. O Cavalo de Aço, que já começou o jogo rebaixado, na 8ª colocação, né, não tinha como sair, mesmo vencendo o jogo, chegou a 5 pontos, ficou 1 ponto atrás do Bacabal, conquistou apenas 1 vitória, o ataque marcou 3 gols, foi o pior ataque do campeonato, foi o do Imperatriz, só fez 3 gols, pior do que o São José, que fez 4. A defesa sofreu 8, ficou com 5 gols negativos de saldo e um aproveitamento de 24%. Então, tá aí, Moto e Sampaio classificado para as semifinais, Pinheiro, IAP, Juventude e São José classificados para a segunda fase, as quartas de finais, e infelizmente Bacabal e Imperatriz rebaixados para a Série B do próximo ano. E a Federação Maranhense de Futebol já definiu datas e os jogos das quartas de final, da segunda fase. Como já previu o regulamento, o terceiro colocado vai enfrentar o sexto, o quarto vai enfrentar o quinto. Então, o primeiro jogo aqui vai acontecer no domingo, dia 25/4. O Juventude vai enfrentar o IAP, tá? Juventude e IAP. É quarto contra o quinto. O Juventude foi o Juventude foi o quarto colocado, né? Com 11 pontos. O Juventude foi o quinto com 9 pontos. Então, Juventude e IAP é um jogo das quartas de final no domingo, 15h30, lá no estádio Pinheirão, em São Mateus. A outra semifinal é São José e Pinheiro. O Pinheiro foi o terceiro colocado, o São José foi o sexto. Então, São José e Pinheiro jogam na segunda-feira, dia 26, 15h30, no estádio municipal de Espírito Santo. Vocês observam aí que o primeiro jogo é no campo do time com a pior classificação. Então, como o IAP foi melhor do que o Juventude,
O IAP terminou na 4ª colocação, o Juventude na 5ª. Então, o primeiro jogo é no campo do Juventude, o jogo da volta no campo do IAP, no caso lá em São Luís. A mesma coisa, São José e Pinheiro. São José ficou pior do que o Pinheiro, o primeiro jogo é em casa, o segundo lá em Pinheiro. Então, repetindo, Juventude e IAP no domingo, 15h30 lá no estádio Pinheirão em São Mateus. São José e Pinheiro na segunda-feira, 15h30 no estádio municipal Luizinho Santos em São Luís. Jogos da volta, IAP e Juventude. O jogo acontece no dia 28 de abril, uma quarta-feira, 15h30 no estádio municipal Luizinho Santos em São Luís. E Pinheiro e São José, o jogo da volta no dia 29, quinta-feira, 16 horas, no estádio Costa Rodrigues em Pinheiro. Os classificados vão para as semifinais, vão enfrentar Moto e Sampaio. O melhor classificado pega o Sampaio, o pior classificado pega o Moto. Também são 2 jogos. Primeiro jogo, o Moto faz fora, o Sampaio faz fora, e o jogo da volta acontece em São Luís, em datas, evidentemente, que diferentes. Então é esse aí o Campeonato Maranhense, definido aí, essa próxima fase. E agora é esperar que os jogos possam acontecer o mais rápido possível para que sejam definidos os 2 semifinalistas que vão enfrentar o time do Motoclube e também do Sampaio. Olha só, você que está me acompanhando aqui no Facebook, você pode deixar aí o seu comentário, fazer a sua pergunta. A gente tem o maior prazer em fazer esse feedback aqui com você que está acompanhando o Papo Esportivo pelo meu Face neste momento. E você que está acompanhando pelo YouTube, no meu canal no YouTube, dê joinha aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, eu sempre digo, é muito importante cada inscrição, porque fortalece cada vez mais o nosso canal. E se puder também ative aí o sininho para que você possa ser notificado sempre que tiver vídeos aqui no meu canal, beleza? Olha só, daqui a pouquinho vamos falar do Imperatriz. Tem entrevista do Charles, tem entrevista do presidente do Imperatriz, falando aí do futuro do Cavalo de Aço, tem entrevista de jogadores, o capitão Ilailson e o atacante Léo Paraíba, que fez o gol da vitória, e é uma entrevista um pouco emocionada do camisa 11 do Imperatriz. Então, daqui a pouquinho, após aí o nosso intervalo para os nossos parceiros, a gente volta com essas entrevistas, porque estamos trabalhando em nome de Transportadora Primos, transportando com segurança e pontualidade. Um abraço aí para o meu amigo Felipe Juan e seu pai Gervan Bravin. Você quer enviar sua carga ou encomenda com agilidade e segurança, mas não sabe como? Conheça a Transportadora Primos. Atendemos em diversas cidades do Maranhão e Pará, com coleta diária em Imperatriz. Entre em contato e faça já seu orçamento. Muito bem, está aí o telefone passando na sua tela da Transportadora Primos, que também está atendendo agora em Bacabal e São Luís. Olha aí. Muito bom, né? Você de Bacabal, basta ligar aí, o DDD é o 99 e você liga 991782759, também aí na capital do estado. Outro parceiro nosso aqui é a Clínica Total Med, serviços médicos especializados na área de pediatria com a doutora Tânia Mara, doutora Mayra Bezerra e doutora Tayane Hickman. Disponibilizamos também o atendimento de odontologia e odontopediatria com a doutora Cristiane. A Clínica Total Med fica localizada na Avenida JK, número 30, no bairro Santa Rita. Para maiores informações, basta você ligar 3524-3834. E também Paelinha Delivery, é de dar água na boca. Se você gosta de apreciar uma boa culinária, tem que conhecer a Paelinha e se deliciar com a melhor paelinha de carneiro, camarão, mariscos. É de dar água na boca. Peça já a sua pelo zap 981007060 ou pelo app de um dos nossos parceiros delivery e se delicie com a melhor paelinha da cidade. 981007070. Pediu paelinha? Pediu bem. Paelinha Delivery. Muito bem, minha gente. E o Imperatriz conseguiu vencer após 24 jogos sem ter este sabor gostoso. Foi ontem, lá no Estádio Municipal Frei Epifânio, na última rodada da primeira fase, venceu o Bacabal pelo placar de 1-0, gol do atacante Léo Paraíba aos 23 minutos da etapa final. Talvez tenha sido o melhor jogo do Imperatriz. O Imperatriz criou várias oportunidades. O Imperatriz poderia ter saído até com um placar mais elástico, mas infelizmente os atacantes não estavam com a pontaria afinada. O próprio Léo Paraíba perdeu um gol, só ele e o goleiro no primeiro tempo.
uma bola que foi rolada para ele dentro da grande área, ele pegou de chapa de primeira, só que pegou embaixo, ela terminou subindo, né? Passou sobre a meta do goleiro Chiclete. O Di Maria foi outro que também pegou uma oportunidade no segundo tempo, cara a cara com o goleiro. Ele, a princípio, pensou que estava em posição irregular, olhou para o assistente, viu que tinha condições, e aí, quando resolveu chutar, praticamente atrasou a bola para o goleiro do Bacabal, desperdiçando uma belíssima chance. Então, ali, já seria 3-0 para o Imperatriz. Se o Léo Paraíba faz o gol, o primeiro, né, a chance que ele perdeu no primeiro tempo, se o Di Maria faz o gol que ele perdeu na segunda etapa, com o gol que o Léo Paraíba fez, no mínimo, o Imperatriz vencia pelo placar de 3-0. Mas o importante foi vencer, porque tirou esse peso das costas, né, dos jogadores, da comissão técnica, da própria diretoria, que agora vai ter um pouco mais de tranquilidade para planejar aí o brasileiro da Série D. Imperatriz estreia no dia 5 ou 6 de junho, contra o Palmas do Tocantins, aqui do Frei Epifânio. Esse jogo deve ser no sábado, dia 5, é sempre o dia que o Imperatriz gosta de jogar, para deixar o domingo livre aí para todo mundo, apesar de que nós não vamos ter a presença de torcedor ainda no estádio, mas o torcedor vai acompanhar. Algum canal aí deve transmitir os jogos da Série D, de preferência o Maicujo, que transmitiu ano passado, está transmitindo alguns jogos da Copa do Brasil também, que não passa no canal fechado e nem no aberto, e certamente, como aconteceu no ano passado, deve transmitir também os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano. Então é uma oportunidade para que o torcedor possa acompanhar o Cavalo de Aço através do Maicujo. Sem falar também na Mirante FM, que, como ontem, vai transmitir também os jogos do Imperatriz. Então, esta vitória vai dar essa tranquilidade. Não alterou em nada a posição do time na tabela de classificação, mas quebrou esse jejum, né? Esse jejum que o time estava aí atravessando, de 24 jogos sem vencer. Foram 18 jogos no Campeonato Brasileiro da Série C. Teve um empate, o primeiro contra o Remo, 17 derrotas. E no Campeonato Maranhense também 6 jogos não havia vencido ainda. Foram 2 empates e 4 derrotas. E, felizmente, ontem conseguiu essa vitória diante do Bacabal, pelo placar de 1-0. Para quem achava que o Imperatriz ia abrir o jogo, ia facilitar para o time do Bacabal, porque é um co-irmão, eu acho que o time tem que ter hombridade, né? Tem que ter caráter. Isso não faz parte do futebol em momento nenhum. Às vezes acontece do time ser beneficiado com o resultado para fugir de um adversário mais forte, mas da maneira como foi ontem, não tinha por que o Imperatriz abrir para o Bacabal vencer o seu jogo. O Bacabal que tinha que buscar dentro das 4 linhas. E, infelizmente, não conseguiu, porque o Imperatriz foi bem superior e conquistou a vitória pelo placar de 1-0. Vamos, então, reprisar algumas entrevistas aqui, através da assessoria de imprensa do Imperatriz, falando com o técnico Charles Guerreiro, com o volante e capitão da equipe Laílson, também com o presidente do Imperatriz, Wagner Aires, e principalmente com o atacante Léo Paraíba, autor do gol da vitória diante do Imperatriz, ele que se emocionou nesta entrevista para a repórter Ananda Portillo. Primeiro vamos ouvir o técnico Charles Guerreiro, que fala aí dessa vitória, que de certa forma foi importante para tirar esse peso das costas de todos no Imperatriz, jogadores, comissão técnica e diretoria. Sonora, Charles Guerreiro, técnico do Imperatriz, gerente de futebol. Professor, finalmente quebramos esse jejum, muitos jogos sem ganhar, 24 partidas sem ganhar, o que dá para dizer, né? O que dá para projetar diante dessa vitória contra o Bacabal? É verdade, foi 24 partidas sem ganhar, né? Aquilo que a gente havia conversado antes, tirar aquele peso das costas, né? A gente, aquele sofrimento, conseguimos quebrar esse tabu. E desde o ano passado, sem vitórias, nós conseguimos uma vitória no final já rebaixado, mas vai um pouquinho, tira aquele pouquinho daquele peso para disputar a Série D. Isso aí já é um ponto positivo para o Cavalo de Aço, para a gente da comissão, para a gente da diretoria, até para vocês da imprensa, que a gente vê o dia a dia, o sofrimento de vocês e a alegria, mesmo rebaixado com essa vitória. É isso aí, Charles Guerreiro, você tem razão, a imprensa, apesar de ser imparcial, mas gosta do time, né? Muitos torcem para o time, ou todos torcem para o time, e era sofrido, angustiante ver o Imperatriz nessa situação, 59 anos de história, nunca ter passado por isso. Não ter ficado tanto tempo sem vencer, e muito menos ser rebaixado
no estadual. Foi a primeira vez que o Cavalo de Aço foi rebaixado no Campeonato Maranhense. E para o próprio Charles, né, que como treinador não tinha conquistado nenhuma vitória no comando do Imperatriz. E agora conseguiu essa vitória, encerra o ciclo dele como técnico no Imperatriz, assume agora 100% a função de diretor de futebol e vai ter uma responsabilidade muito grande, né, Charles, para montar esse time para o Campeonato Brasileiro da Série D. Não pode cometer os mesmos erros que foram cometidos na formação do time para o Maranhense. Você já tem aí essa experiência, né, no Imperatriz. Então, primeira coisa que o time tem que fazer, o clube precisa fazer, é contratar um técnico que conheça o futebol do Maranhão, que tenha conhecimento dos jogadores, que possam trazer jogadores que representem bem o time do Imperatriz, que não deixe o time passar a vergonha que foi tanto no Brasileiro da Série C do ano passado, como no Maranhense deste ano. Então, é uma função espinhosa, é uma missão difícil, complicada, mas se você trabalhar certinho, né, se você buscar os caminhos corretos, saber por onde começar e dar continuidade a esse trabalho, eu acho que o Imperatriz tem condições de fazer um bom time para representar a cidade do Campeonato Brasileiro da Série D, e é isso que a gente espera. Vamos ouvir o capitão Ilailson, que, pela maneira da entrevista, pelo que falou, é um que não deve continuar no Cavalo de Aço. Eu acho que foi uma entrevista assim, de despedida do camisa 22, Ilailson, capitão do time, no jogo de ontem. Ele falou com a repórter Ananda Portilho, da assessoria de imprensa do Imperatriz. Sonora, Ilailson, volante e capitão do Imperatriz. Ilailson, o que dá para dizer diante dessa vitória? Era um jogo de vida para o Imperatriz, porque precisava quebrar esse jejum de tantos jogos. É verdade. Nós atletas, a gente se dedica no dia a dia, nós acordamos cedo, vamos trabalhar, damos o nosso melhor e muitas das vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer, né? Que é o famoso futebol, né? Às vezes as coisas não dão certo. E essa vitória, ela nos representa não apenas uma vitória, apesar de nós ter se rebaixado, não ter mais como nos classificar, mas na verdade essa vitória representa pra gente o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso brilho como jogador, entendeu? Eu nunca fiquei na minha carreira, se você olhar a minha carreira, eu falo isso por todos, entendeu? Não é só por mim não. Nunca ficamos 3 partidas sem vencer, e aqui foram 7 partidas sem vencer. Então a gente não aceitava esse jogo agora, sair daqui sem uma vitória. E foi isso que eu passei para meus companheiros, para meus amigos de trabalho, que precisávamos vencer para que pudesse quebrar esse gelo, para que pudesse quebrar, né, esse peso que já vem do ano passado. E graças a Deus nós fomos felizes, aí Deus nos abençoou com uma grande vitória. E essa vitória vai para todo o povo de Imperatriz, a torcida, para nossas famílias e para nós mesmos, entendeu? Como jogador, como homem, como pai de família. Então tá todo mundo de parabéns. Espero que o Imperatriz, agora na Série D, possa galgar voos maiores e que os jogadores que vierem para cá possam honrar essa camisa e colocar o Imperatriz onde nunca mereceu ter saído, que é na Série C, no estadual. Então, muito obrigado a todo mundo pelo carinho. Esse é o Ilailson, né? Muito obrigado pelo carinho, né? Que o Imperatriz contrate jogadores aí que possam fazer o time bem na Série D, que retorne para a elite do futebol maranhense, quem sabe até conquiste o acesso para a Série C do próximo ano. Eu entendi como uma entrevista de despedida aí do Ilailson, que foi capitão, aliás, que fez a melhor partida dele desde que chegou à Imperatriz. Ontem ele fez uma boa partida, comandou ali o setor de meio campo, protegeu bem os zagueiros, ajudou na saída de bola, quando os zagueiros abriam, ele se filtrava ali no meio para ter aquela saída. Agora, eu particularmente esperava mais dele também. Não sei se é porque o contexto do time fez com que muitos jogadores que poderiam produzir mais, que poderiam entregar mais, não tiveram essa oportunidade. O Ilailson pode ter sido um. Mas eu acho que o Ilailson, o Vinícius, o Walker, jogadores que o Charles Guerreiro trouxe, poderia continuar no time para o Brasileiro da Série D. Não sei se como titular, ia depender do técnico, mas são jogadores que têm potencial, principalmente o lateral esquerdo Vinícius, o Walker, um jogador de articulação muito bom, sem falar no Di Maria, atacante também, que apesar de não ter feito gols, mas foi um jogador que importunou muito, um jogador que tem qualidade e, no meu ponto de vista, tem condições de permanecer para o Brasileiro da Série D. Agora, isso vai depender da diretoria na conversa com esses jogadores. E o presidente Wagner Aires, o que pensa? Qual é o planejamento? Como é que ele viu aí o jogo, a participação do Imperatriz na Série C? O que ele pode falar para o torcedor do Cavalo de Aço?
a entrevista do presidente Wagner Aires está dividida em duas partes, porque teve um pequeno problema técnico, então não se espante, a primeira entrevista vai encerrar, mas posteriormente a gente volta com a continuidade da entrevista do presidente do Imperatriz, Wagner Aires, que conversou com a repórter Ananda Portillo, da assessoria de imprensa do Imperatriz. Sonora, Wagner Aires, presidente do Imperatriz. Presidente, terminamos o campeonato com uma vitória que era muito esperada para o Imperatriz. Como que o senhor avalia esse campeonato? Infelizmente o time foi rebaixado, mas como que o senhor avalia esse trabalho nesse primeiro momento, sendo que a gente veio de uma dívida e de muitas questões que dificultaram tudo isso? O Cavalo de Aço, como a gente sempre vem falando aí na diretoria, né? A gente vem passando uma situação financeira muito ruim, entendeu? Então começamos com uma dívida do campeonato de 250 mil. Então hoje, né, ela está em torno, nós já gastamos aí nesse campeonato maranhense em torno de 400 mil reais, né? Então sem muita ajuda, sem muito apoio, sem muito patrocínio, mas chegamos ao final, né? Infelizmente a gente chegou a um resultado que não era desejado por ninguém, nem pela torcida, nem pela diretoria, mas eu digo assim, das cinzas ressurgem, né, grandes nações. Então hoje a nossa política dentro do Cavalo de Aço é uma política de reestruturação, e reestruturação requer tempo, né? E esse tempo aí que a gente vai precisar para desenvolver um trabalho, para poder ter um Cavalo de Aço resolutivo, um Cavalo de Aço assim, que tenha dispute uma competição dentro de uma condição financeira positiva. Presidente, agora finalizou o Maranhense, tem Série D ainda pela frente. O que já se pode dizer? Eu digo hoje assim, Ananda, que a gente saiu de uma competição, entendeu? Praticamente sem dinheiro, e nós vamos entrar numa outra competição sem dinheiro, né? E isso assim, dentro de uma reestruturação de um time não é fácil, entendeu? A gente sabe que a dificuldade vai ser grande, até porque a gente é um time que ainda está... Então, esse foi o pequeno problema aí na entrevista, mas a gente retorna aqui com a continuidade da fala do presidente do Imperatriz, Wagner Aires. Vamos entrar numa outra competição sem dinheiro, né? E isso assim, dentro de uma reestruturação de um time não é fácil, entendeu? A gente sabe que a dificuldade vai ser grande, até porque a gente é um time que ainda está desacreditado, é um time que a gente tem buscado ajuda financeira diante da comunidade, diante do grupo empresarial, diante de grandes empresas, mas infelizmente a gente não tem ainda obtido esse resultado. Mas o Cavalo de Aço, né, como é um time de Imperatriz, é um time da região Tocantina, e ele vai disputar sim a Série D, tá? Nós já estamos começando já a se mobilizar, a gente está começando já a se contactuar, né, com pessoas, com empresas, com empresários, né, com jogadores, com técnico, com o objetivo de a gente honrar o nome do Cavalo de Aço no sentido que ele já está lá dentro da competição. Ou seja, então não podemos mais recuar, né, porque hoje se recuar nós iremos para um WO, né, que é uma repercussão negativa para o Cavalo de Aço durante 2 anos sem participar de competição nenhuma. Muito bem, esse é o presidente Wagner Aires, que pela entrevista garantiu o Imperatriz no Campeonato Brasileiro da Série D, até porque perdeu o prazo, né, de pedido de desistência, e se desistir agora, corre o risco de ser punido, ficar aí 2 anos de fora das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Agora, o problema é que o presidente tem que correr, bater o escanteio e ir para a área fazer o gol. Ele já tem que planejar a Série D, que começa no dia 5 de junho, começa dia 5 de junho. A Imperatriz joga dia 5 ou dia 6. Recebe o Palmas aqui, Imperatriz. Tem que fazer também a sua prestação de conta, né? É importante para não deixar acumular. Tem reunião decisiva, esta semana ou mais tardar na próxima, não só com o Conselho para apresentar essa prestação de conta, tanto o Conselho Deliberativo quanto o Conselho Fiscal, como reuniões com empresários, com pessoas que podem se juntar para
ajudar o Imperatriz, participar da administração do Imperatriz, porque o problema é um só, é falta de dinheiro. Uma pessoa sozinha não tem condições de bancar um time como o Imperatriz. Vai gastar aí, no mínimo, por baixo, mensal, R$100 e poucos mil. R$100 e poucos mil. Se quiser fazer um time para representar bem a cidade no Campeonato Brasileiro da Série D. Então, para uma pessoa tocar isso sozinho, bancar do bolso, é pesado. Então, é preciso que haja parceiros, patrocinadores, investidores, outras pessoas e empresas, o próprio poder público, seja municipal ou estadual, que também participem de uma maneira que o Imperatriz possa ser sustentável e que rapidamente possa andar com as próprias pernas. Eu sou totalmente contra essa política administrativa que o Imperatriz tem, que o cidadão, o empresário, ou seja, quem for, tem que assumir a presidência do clube e tirar dinheiro lá da sua empresa, do seu bolso, para tocar o time no campeonato. Eu acho que isso é loucura. Não deve acontecer, tem que acabar com esse tipo, né, de política. Eu acho que um clube profissional, ele tem que ser autossustentável, ele tem que andar com as próprias pernas. Agora, precisa que a diretoria busque alternativas para que isso possa acontecer, porque se continuar da maneira que foi até o ano passado, todo mundo que for entrar no Imperatriz vai ter dificuldades para tocar o time. Então, vamos esperar que o presidente Wagner Aires possa encontrar essas soluções, esses parceiros, para que o Imperatriz venha forte aí no Campeonato Brasileiro da Série D. E lembrando, porque tem gente, não cobra, a imprensa não fala. E a gente fala, inclusive, pessoalmente, que o presidente precisa fazer a sua prestação de conta desses primeiros meses aí de administração, para que todo mundo possa saber o que foi feito, né? Da onde veio o dinheiro, como que o dinheiro foi aplicado, quem colocou o dinheiro. É importante, inclusive para a própria diretoria, que se resguarda e tem aí mecanismo para poder chegar no microfone e falar. Não como acontece geralmente aí, que os ex-presidentes falam que gastaram isso, que gastaram aquilo, mas que infelizmente a maioria deles, nem todos, mas a maioria deles não fizeram prestação de contas para que isso possa ser colocado às claras para a imprensa, para a torcida, né, para o conselho, para aquelas pessoas que são sócios, que eles querem ser, para ter uma certa credibilidade. E é isso que faz com que a pessoa chegue, se aproxime, participe, porque quando ela vê transparência e seriedade, ela quer participar do processo. Agora, quando a coisa não acontece, quando a coisa é obscura, quando não é às claras, ninguém quer participar desse processo. Muito bem, vamos ouvir o atacante Léo Paraíba, autor do gol da vitória ontem diante do time do Bacabal. O Léo que se emociona nessa entrevista, né? Porque quando ele voltou para o Imperatriz, ele disse que muita gente não acreditou e terminou criticando, chamando ele de velho, que o Imperatriz estava errando na sua contratação, e ele lembra esse caso muito emocionado na conversa que ele teve com a repórter Ananda Portilho. Acompanhe aí no vídeo. Sonora, Léo Paraíba, atacante, que marcou o gol do Imperatriz. Léo, um gol importante, numa vitória importante, que marca o fim de uma fase muito difícil do Imperatriz. O que você tem a dizer? Um gol importante num momento difícil, né? Acho que nem eu, nem ninguém queria estar assim. Acho que eu precisava desse gol. Acho que muito não acredito, né? Mas o povo falava que eu era velho, eu não conseguia, né? E eu tirei força, primeiramente, de Deus, da minha família, dos companheiros, porque passei 10 anos jogando futebol e eu não caí no futebol, foi de paraquedas, não. Eu sofri muito, acho, tá? Mas, independente, seja Bacabal, que seja qualquer outro time, eu fiz o gol e me sinto muito feliz, não só por mim, mas pelo grupo. O grupo precisava. Acho que foi um momento muito difícil que a gente passou, mas esperamos agora na Série D. Que podemos, se eu não sei se quem vai voltar, né, se eu puder voltar ou não, mas esperamos voltar e dar alegria à torcida do Cavalo que ela merece. Aí, Léo Paraíba, né? Atacante número 11, bastante emocionado, porque foi taxado de velho quando foi contratado pelo Imperatriz. E jogador com esse espírito do Léo, jogador basicamente que é daqui de Imperatriz, ou da região, né, cidades próximas, é que é importante ter no Imperatriz, porque ele sente na pele. Você viu aí a emoção do Léo Paraíba na entrevista, quase não consegue nem falar.
Por quê? Porque aqui vive a família dele, aqui vive os amigos dele, né? Aqui vive pessoas que ele tem carinho, que conhece ele no dia a dia. Então, isso impulsiona o jogador a querer provar que tem condições de vestir a camisa do Imperatriz. Diferente de muitos, não todos, mas de muitos, que vêm para a Imperatriz, recebe o dinheiro, entra no jogo aí, não está nem aí se perdeu, se ganhou, amanhã vai embora, está tudo bem. Não tem a cobrança do dia a dia que o jogador aqui de Imperatriz tem. Que o jogador que mora aqui na cidade, que é da região, tem. Então é importante também, na hora de contratar, saber escolher esses jogadores. Então, unir, poder juntar a qualidade técnica, mas também esse espírito, né, de identidade com a cidade e com a região. O Imperatriz vai ter uma missão muito difícil para montar esse time aí para o Campeonato Brasileiro da Série D. Primeiro porque não tem dinheiro para contratar. Tem que contratar dentro do teto salarial, dentro do orçamento do clube. Segundo, que para contratar jogadores com qualidade dentro desses valores não é tão fácil. Você precisa saber garimpar. Os grandes clubes do futebol brasileiro, por exemplo, já tem assim um centro de inteligência, aquele que fica no mercado observando os jogadores, mapeando os jogadores. O Imperatriz não tem isso. Então vai depender desse trabalho agora do Charles, principalmente com o técnico que vai ser contratado, que a gente não sabe quem é. Está aí o Marlon Coutrinho dando bobeira. Eu acho que é um técnico que poderia encaixar no Imperatriz, humilde, simples, não é tão caro como a maioria e conhece muitos jogadores aqui do estado do Maranhão. Se fosse eu, começaria com o Marlon Coutrinho, né? Porque não adianta tentar trazer técnico de fora, primeiro que não conhece o futebol maranhense, que não conhece os jogadores, vai indicar só jogadores de fora, lá do estado onde ele trabalhou, né? E segundo, o valor. Você vê, o Massinho não se enquadrou, né? A pedida do Massinho foi além das condições financeiras do Imperatriz. Paulinho Kobayashi nem se fala, está lá empregado no River, não vai ter condições de vir aqui para o Imperatriz, ainda mais na condição financeira que o Imperatriz tem, que não vai poder contratar jogadores que ele vai pedir. Então o trabalho tem que ser realmente um trabalho de, né, buscar jogadores aqui do Maranhão, e nada melhor do que Marlon Coutrinho para tentar iniciar esse trabalho. É um nome. Agora, é claro que cabe à diretoria saber aí quem vai ser o técnico que ela vai escolher. É importante que isso seja feito, né? Mas é importante também as outras ações que a diretoria está buscando, como parcerias, como apoio do poder público, como apoio de empresários, né? O sócio-torcedor que poderia ser colocado em prática para ver se entra algum dinheiro, tem que fazer alguma coisa, porque da maneira como está, o Imperatriz não vai conseguir fazer um bom time para a Série D e novamente vai sucumbir. E o torcedor já não vai, né, aguentar ficar tantos jogos sem vencer, como aconteceu aí, 24 jogos. Felizmente, ontem, esse jejum foi quebrado, né, e o Imperatriz tirou aí esse peso das costas. Mas os dias prometem e são importantes. E o Imperatriz tem aí essa missão agora de planejar o Campeonato Brasileiro da Série D, começar já a buscar treinador, montagem de comissão técnica, de jogadores, ver quais jogadores do atual plantel têm condições de continuar, né? Não são muitos, não são muitos, porque não adianta também insistir com a maioria desses jogadores aí que, infelizmente, não entregaram, né? Conseguiram ter performance que avalizasse a permanência deles para o Campeonato Brasileiro da Série D. E vamos esperar, só nos resta esperar, né? E ficar atento aí nesse movimento de mercado do time do Imperatriz. Tá bom, galera? Olha, muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo aqui no Facebook, na minha página. Você que acompanha aí pelo YouTube, no meu canal, você pode dar joinha, compartilhe aí com os amigos, se inscreva no canal, é de suma importância. Hoje nós não estamos podendo fazer vídeos ao vivo no YouTube, mas a partir de maio nós vamos ter aí essa permissão. E aí você vai poder ao vivo interagir comigo aqui através do YouTube, tá bom? Como algumas pessoas fazem pelo Facebook. E no finalzinho dizer o seguinte, ontem pela primeira vez eu participei de uma transmissão na Rio, um jogo pela televisão. Foi a TV FMF. Eu agradecer a oportunidade que foi me dada lá pela federação, na pessoa do Hans Nina, né? E eu não sei se foi pé quente, né? O Imperatriz terminou vencendo, mas tentamos fazer o trabalho dentro da nossa condição. Fiquei feliz porque fui ver lá, tivemos mais de 10 mil visualizações no jogo, seria o Frei Epifânio todo lotado, né? E talvez seja uma porta aí que se abre, né?
dentro de uma nova oportunidade para que a gente possa fazer esse trabalho. Eu gosto mesmo é do rádio, mas a gente sempre está aberto a novo desafio, e ontem foi, né, uma experiência ímpar, uma experiência muito gostosa de ter transmitido essa vitória do Imperatriz. E você que acompanhou, o meu muito obrigado, né, por ter acompanhado o jogo na TV FMF, a casa do futebol maranhense. Um grande abraço a você, uma ótima quinta-feira. Hoje tem jogos aí da Libertadores, tem a estreia do Fluminense, você acompanha, e amanhã nós voltaremos com muito mais para você aqui no nosso Papo Esportivo. Aquele abraço, tchau, tchau.